Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Anderson Monteiro, um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Para você que está nos assistindo aqui, você que sempre está no canal com a gente, muito obrigado aí pelo seu acesso, muito obrigado por sempre estar conosco aqui. E nós estamos aí para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nossa lição hoje é a lição de número 9. Nós estamos falando sobre a temática desse trimestre, sobre família, o projeto de Deus. Certo? A lição de número 9 ela tem um título que diz o seguinte: Família, primeiro ministério e maior patrimônio. Tá ok? É sobre essa lição que nós vamos estudar. E o texto áureo ele diz o seguinte: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Antes de nós começarmos, todo o nosso estudo, todo o nosso subsídio, gostaria de pedir a você que você curtisse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo, fique à vontade em comentar. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, tá ok? Vai nos ajudar bastante, porque na verdade estamos aqui para poder transmitir a verdade da palavra de Deus através de lições de escola bíblica dominical, através de estudos propostos dentro do canal, tá ok? E você pode ser abençoado por esses estudos, tá ok? Por essa escola bíblica dominical. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo. Comente também de onde você é, se você gostou, fique à vontade, tá ok? A nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: se não cuidamos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério, esse ministério, ministério na igreja local. Então, olha só, nós temos 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo é mostrar que a família é o nosso primeiro ministério. O segundo objetivo é deixar claro que a família é o maior patrimônio. E o terceiro objetivo é enfatizar que devemos proteger a nossa família. Tá ok? Os textos que estão aqui como referência é de 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, e de 1 Timóteo 5, versículo 8 e versículo 16. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4: Que governe bem a sua casa, sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja do Senhor, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não as sobrecarregue, não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que as que deveres são viúvas, que de veras são viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Então, olha só, essa é a nossa introdução, nosso começo da nossa lição. A nossa introdução ela diz o seguinte: veremos nessa lição que dar mais importância, ao ministério, ao sucesso pessoal, do que a família, e é estar fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Então nós vamos analisar que a família é o nosso primeiro ministério, que a família é o lugar onde nós devemos exercer os nossos dons em primeiro lugar, distribuir os nossos frutos em primeiro lugar. Então vamos lá. Tópico 1, família, meu primeiro ministério. Eu não vou ler toda a revista, assim como os irmãos já sabem, certo? Mas nós vamos pegar alguns pontos do comentarista para nós trazermos aqui uma análise, uma visão, tá ok? Logicamente que muitas pessoas podem pegar uma outra visão, uma outra linha de raciocínio, não fugindo do tema. Então, às vezes, o que nós falamos aqui, certo? Outros irmãos possam, não quer dizer que outros irmãos possam acrescentar uma linha de raciocínio ou ter uma outra linha de raciocínio, tá ok? O que nós estamos fazendo aqui é pegando os subsídios, os tópicos e analisando eles, tá ok? Da melhor forma possível que possa esclarecer, tá ok, meus irmãos? Então, olha só, o comentarista ele fala o seguinte: quem não vive bem em casa provavelmente não será feliz em seu ministério. Então aqui no tópico 1 começa-se a falar da família como primeiro ministério.
o cuidado que precisa ter com a família, a estrutura, né, como nós já viemos falando desde o início da nossa lição. Então as estruturas, os cuidados, o zelo, precisa se ter e exercitar, na verdade, esse zelo dentro de casa, porque esse é o nosso ministério, né? Cuidar, zelar, proteger, entender que a família é de fato importante e não adianta, assim como o comentarista também vai falar em outros tópicos, em outros pontos, e não adianta nós queremos exercer, né, na verdade, algo dentro da igreja, sendo que dentro de casa a gente não consegue exercer. Então nós precisamos analisar, né, colocar em pauta. Essa lição ela é um divisor de água muito grande, né, muito grande. Porque na verdade eu mesmo, né, sou um exemplo, há muito tempo, muitos anos atrás, eu servia muito a igreja, mas servia menos a minha família. Então nós precisamos ter esse aparato, analisarmos de fato o que de fato é importante. Não que a igreja não seja importante, não é isso que o comentarista quer dizer, nem mesmo eu e muito menos Deus. Não quer dizer que a igreja do Senhor não seja importante. Porém, se tem que ter alguém primeiramente estruturado, somos nós para estruturar outras pessoas. Então nós precisamos nos estruturar, precisamos buscar à luz da palavra, né, os princípios, né, os fundamentos, certo? Para que a gente possa ser estruturado, para que a gente possa ser esteio para outras pessoas, exemplos e testemunhos para outras pessoas. Se nós não podermos analisar a nós mesmos e vermos o que nós temos de errado para melhorar, nós não vamos conseguir melhorar os outros, nós não vamos conseguir alcançar os outros. Então a nossa família ela precisa ter de fato esse zelo. E falando como ministério, nós precisamos entender a definição de ministério. Ministério é um serviço. No grego ele quer dizer serviço. Ou seja, o que serve, certo? Um servo. Então, ou seja, a família é o primeiro lugar onde nós servimos. Se nós não estamos aptos a servir a nossa família, se nós não estamos aptos a servir nosso esposo ou os nossos filhos, não estamos aptos para nenhum ministério, né, da igreja local, da igreja universal. Então nós precisamos entender esse quesito, porque na verdade é o exercício e o exercício primordial e inicial ele se começa dentro de casa, dentro da família. Né, exercitando os dons, exercitando os frutos, né, exercitando de fato o caráter, modelando muitas coisas para que a gente possa servir bem, servir de fato de forma útil e eficaz dentro da igreja, tá ok? Então é disso aqui que nós vamos falar nesse tópico 1, tá ok? Olha só, o 1.1 ele diz o seguinte: precisamos governar primeiro a nossa família. Primeiro, nós temos aqui até o texto que fala que ele fala sobre o obreiro, né? Ele está citando 1 Timóteo 3, falando sobre o presbítero, né? Falando que governe bem a sua casa, porque se ele não consegue governar bem a sua casa, como ele cuidará? Ele não está falando sobre governar a igreja. Ele está falando se alguém governa bem a sua casa, ele pode cuidar da igreja. Porque se é sinal que o governar ele está inserido no cuidado e no zelo. Essa palavra cuidado aqui é o zelo pela igreja. Se ele tem zelo em sua casa, o parâmetro é se ele tem zelo em sua casa, se ele zela pelo seu casamento, se ele zela pelos seus filhos, pelo bem-estar, pela proteção, de fato ele vai espelhar esse mesmo zelo à igreja. Agora, se ele não faz isso em casa, se ele não faz isso com a esposa com o esposo e os filhos, vice-versa, né? Como serão responsáveis por algum tipo de departamento na igreja, como serão responsáveis em cuidar da igreja, como será confiável. Pode até ser confiável a homens, mas não será confiável a Deus. Então nós precisamos ter, de fato, esse sentido, essa noção de que é um cuidado, é um zelo que aqui, né, o Deus ele está requerendo de nós. Então, olha só, o comentarista coloca assim: quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço ao reino de Deus. E é de fato, Deus ele nos instituiu uma família para cuidarmos dessa família, para estarmos, né, de prontidão a essa família. E se nós negligenciamos, como o texto de 1 Timóteo capítulo 5, né, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: se alguém negligencia, se alguém não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel. Olha só, ele não está falando de um descrente, ele está falando de um infiel, uma pessoa que não tem fidelidade a princípios. Então, ou seja, ele é pior do que quem quebra princípios, ele é pior do que quem não vive nem princípios.
Porque, ou seja, Deus ele está querendo nos mostrar, o apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, mostrando que a família é uma base. A família de fato é um espelho, a família de fato ela reflete. Tá entendendo? Então nós precisamos entender que o nosso primeiro serviço é em casa. Seja você que é casado, seja você que é solteiro e é filho, o primeiro serviço é em casa. Ah, eu sirvo no Ministério de Louvor, eu sirvo no departamento de missões, eu sirvo no departamento de escola dominical, eu sirvo, sim, da mesma maneira que você serve, certo? Ou até melhor, você precisa servir em casa. A sua família, os seus pais, a sua mãe, né, o seu esposo, a sua esposa, a sua avó, seja com o seu tio, seja com quem você vive. Tá ok? Não, então esse serviço ele também tem que ser dentro de casa, certo? Alguém vai querer comer alguma comida ruim dentro de casa? Vamos pegar uns exemplos aqui bem, né, bem simples. Alguém vai querer dormir e comer em alguma vasilha suja dentro de casa? Alguém vai querer dormir em algum lugar sujo dentro de casa? Você sempre limpa, você sempre deixa tudo muito bem. Ou seja, esse cuidado, esse zelo, ele tem que ser refletido na igreja. Agora, às vezes, dentro da nossa casa é uma desordem e a gente quer colocar ordem na igreja. Então fica uma coisa muito, muito fora do padrão, né? Muito fora desses padrões. E aí entra a questão que a gente fala da tão famosa palavrinha chamada hipocrisia, certo? Que é uma coisa que a gente fala, mas não vive, né? Então, são os cuidados que a gente precisa ter, né? Para a gente poder analisar essas questões de família, tá ok? Então, vamos lá. Vamos para o 1.2. Precisamos conquistar. Os irmãos estão percebendo aqui, eu estou lendo somente o primeiro ponto aqui, o primeiro parágrafo, né? E também comentando o título, né? A epígrafe aqui dos tópicos e subtópicos, tá ok? Para a gente poder ganhar um pouco mais tempo. Olha só, 1.2, precisamos conquistar primeiro a nossa família, ainda dentro da noção de ministério, ainda dentro da noção de serviço. O 1.1 ele fala que precisamos governar primeiro a nossa casa. Então, nosso primeiro serviço no governar aqui não é o mandar. O governar aqui é colocar em ordem, certo? O governar aqui é cuidar, é zelo, né? Talvez em excessivo ou em extremo, mas um zelo que se tem pela casa, um zelo que se tem pela família. Então, agora 1.2, o serviço agora é conquistar primeiro a nossa família. Vamos analisar isso aqui. Olha o primeiro parágrafo. A família deve ter prioridade em nossas vidas. Ou seja, nós precisamos entender que a família, a nossa família é prioridade, né? Ah, mas tem umas famílias que estão precisando da gente. Sim, nós sabemos que existem muitas pessoas que necessitam. Mas se tem alguém dentro da sua família que precisa de você, nós atendemos primeiro aos nossos. Nós temos que atender aos nossos. Não é egoísmo. Ah, isso é egoísmo. Não, nós atendemos aos nossos. Entendeu? Nós atendemos aos nossos. Então nós precisamos entender. Eu vou citar uma passagem aqui, talvez não seja teologicamente da maneira que nós precisamos citar, mas eu vou utilizá-la somente para noção, tá ok? Quando Jesus, a mulher cananeia chega próximo de Jesus, ele fala assim: não é lícito que eu dê os pães, né, para os cães, ou seja, que jogue aos cães. Não é que ele tratou de má, né, que ele tratou de má fé uma mulher ou algo da maneira, né, algo do gênero. Não, é porque na verdade Jesus está falando o seguinte: eu vim para os judeus, eu vim para poder mostrar a eles, não que o evangelho não seria expandido aos gentios, certo? Mas eu vim para mostrar a eles esse primeiro pão, esse primeiro contato são dos que são meus, são dos que se haviam perdidos, né? Então, quando a gente começa a analisar essa questão, o próprio Jesus ele traz essa noção. Ou seja, eu tenho zelo por aqueles que são meus, da minha raça, da minha linhagem, né, da linhagem humana, entendeu? Nós precisamos entender essas questões. Então, nós precisamos ter como prioridade a nossa família. Tá ok? Não que prioridade quer dizer exclusão de outras pessoas. Não é disso que nós estamos falando. Às vezes muitas pessoas denotam e defendem prioridade como é meu e é só o meu e eu não ajudo mais ninguém. Não, não é disso que nós estamos falando. Prioridade é o que vem primeiro. Tá ok? Não, então nossa família ela está em primeiro lugar à frente de outras famílias. Certo? Não é você sacrificar a sua família, é você estruturar a sua família para que outras famílias sejam estruturadas através de você. É você zelar pela sua família para que outras famílias sejam zeladas através da sua família. É disso que nós estamos falando.
certo? Porque se você não traz zelo, se você não tem uma disciplina de zelo, de conquista, de prioridade com a sua família, não vai ter com outras, tá ok? Nós precisamos entender essa noção aqui, porque tem muita gente indo lá ajudar outras famílias e a sua família está ficando, né, ao léu, digamos assim, né? Está ficando vagando. Então nós precisamos entender essa noção de família. Prioridade é o que vem primeiro. Primeiro é a nossa família. Entendeu? Primeiro estruturamos ela, primeiro nós nos doamos a ela, primeiro nós servimos a ela, primeiro nós amamos a ela, certo? Depois não quer dizer que nós não vamos fazer isso com demais famílias ou até mesmo com a igreja, mas nós precisamos trabalhar essa prioridade, tá ok? Dentro de nossa casa. Então 1.3, para nós fecharmos o tópico 1, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Olha só, o ministério também de restaurar altares está na família. Altar na Bíblia, ele tem um sentido de um lugar onde ele foi erguido para prestar adoração e prestar sacrifício, oferecimento, ofertas. Ofertas no Antigo Testamento é uma forma de adoração, uma forma de obter, uma forma de agradar a Deus e obter resposta. Certo? Isso era no Antigo Testamento. Você pode pegar em todo o Antigo Testamento a forma, né, até mesmo o sacrifício de Jesus, né, para que ele pudesse ser agradável, tinha que ser da maneira a qual Deus requeria, né? Se formos analisar a história e todo o âmbito da crucificação, nós vamos analisar isso aí. Agora, nós vamos ver que os altares precisam ser restaurados, ou o altar precisa ser restaurado, né? Que é o altar de Deus. Quando a gente fala de altar, a gente está falando do âmbito espiritual. E querendo ou não, nós precisamos analisar isso aqui, que o âmbito espiritual, ele é base para todas as áreas de nossas vidas. Não adianta você consertar o seu financeiro se o seu espiritual não está consertado. Eu preciso consertar o meu emocional, sem o seu espiritual não vai. Eu preciso consertar o meu conjugal, sem o seu espiritual não dá certo. Por quê? Porque todos os princípios de Deus são espirituais. Toda a ordenança de Deus são espirituais. Elas já foram ordenadas no mundo espiritual. Então nós precisamos entender que o que nós buscamos não é feito desta terra, não é produzido nessa terra. Já está no mundo espiritual e nós precisamos restaurar esse altar do mundo espiritual, né? Restaurar esse altar espiritual, uma vida espiritual, para que a gente possa ter sabedoria, discernimento, entendimento, prudência, tudo que Provérbios fala, né? Para que nós possamos lidar com as dificuldades dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Tá ok? Então olha só, citando o que o comentarista disse aqui, para não deixar de citar, o comentarista diz: o altar começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, ser o exímio em tudo aquilo que faz, se o altar de sua família está precisando de reparos. Ou seja, às vezes somos muito espirituais na igreja, mas nós não somos espirituais em casa. Né? Isso é uma realidade. Né? A gente é falho, eu mesmo falho, muitas vezes nesse quesito, outras pessoas também falham. Então nós precisamos reparar os altares, reparar o altar da espiritualidade, reparar o altar da comunhão, reparar o altar, né, do relacionamento. Nós precisamos reparar, tem muita coisa precisando ser reparada e na verdade está sendo negligenciada. Essa é a preocupação. Ter zelo pela família, servir a família, também é orar pela família, também é se doar pela família, também é levar a família a um nível, um patamar espiritual maior. Isso também é servir a família. E essa também é a vontade de Deus para com a família. Tá ok? Que a família esteja cada vez mais próxima de Deus para que Deus possa ser o sustento da família, certo? Esse é o nosso tópico 1, vamos para o nosso tópico 2 agora. O nosso tópico 2 ele vai falar o seguinte: família, meu maior patrimônio. Vamos entender aqui, ó, o primeiro parágrafo da introdução do tópico 2. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Né, será desgastado e perderá o seu valor, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Então, ou seja, se você tem uma família, preze pela sua família, né, zele pela sua família, certo? O que é uma definição de patrimônio para a gente poder analisar, ainda que 2.1 vai falar sobre isso, mas só uma definição rápida. É considerado patrimônio o que se tem valor.
O que se tem valor para você é um patrimônio, certo? Hoje, infelizmente, nos dias de hoje, patrimônio, né, ou valor, na verdade a palavra valor, ela tem se tornado algo material e físico, que é palpável, né, ou que é visível, certo? A forma de valores, né, de questão de cifrões ou questão monetária. Então, valor aqui nesse sentido não é um valor monetário, não é um valor de um imóvel, quanto ele está valendo, quanto ele valerá, não. Isso aqui está falando de valor sobre questão de essência, sobre a questão de princípios, sobre a questão de prioridades, sobre uma questão de uma herança, de um tesouro, como o comentarista ele vai citar aqui e permear em todo esse tópico 2. Então, patrimônio é aquilo que você tem de valor. O seu carro, a sua casa, a sua conta bancária ou as outras coisas, demais coisas que você tem, não é um valor maior do que a sua família. A sua família é o maior valor que você tem. Até porque patrimônios, né, casa, carro, conta, isso não são valores. Isso são formas de rendas ou são outras demais coisas. Mas patrimônio espiritual, patrimônio moral e ético, patrimônio de princípios é a própria família, aonde nós precisamos cuidar e zelar. Agora, nós vamos para o 2.1, ele fala o seguinte: compreendendo o significado do patrimônio. Como nós já damos uma pincelada, vamos ler aqui somente um trecho do que o comentarista deixou. Mas figuradamente, né, figuradamente, ele falando sobre o que é o patrimônio, como nós falamos aqui, nessas questões de valores, né, e de questão monetária, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Ou seja, o seu valor é incalculável. A família tem um valor incalculável. Uma pessoa ela pode conquistar o mundo inteiro, ela pode conquistar muitas coisas na vida, mas se ela perder a sua família, aquela lacuna não é preenchida. A pessoa que ela não tem a correspondência de uma família, a pessoa que ela não zela pela família, a pessoa que perdeu uma família pela falta de zelo, ela sabe o quão grande é o buraco, o quão grande é o vazio dentro dela. Porque na verdade a família é uma instituição de Deus para o homem, para a mulher, para os filhos, para que eles possam vivenciar as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender, nós falamos nas lições anteriores sobre lutar pela família. Lutar pela família está dentro da parte do zelar, está dentro da parte do ministério, entendeu? Então o ministério envolve lutar, envolve amar, envolve orar, envolve interceder, envolve muitas coisas, respeito, relacionamento, envolve muitas coisas. Aí a gente volta lá na lição de número 1. A lição de número 1 fala das estruturas e dos investimentos que se deve fazer para a família. Então nós precisamos entender que nós precisamos investir e estar preparados para nós podermos nos doar para a nossa família, que é o nosso maior patrimônio. Maior, a palavra maior é o seguinte: ela está superior às demais coisas que nós podemos conquistar. Então a família é uma grande instituição de Deus, uma das maiores, né? Tem a igreja e a família, né? A família é a maior instituição, né, que Deus pôde fazer, criar, para que o homem pudesse se desfrutar das bênçãos do Senhor, vivendo nos seus princípios, tá ok? Então olha só, nós vamos para o 2.2, como guardar bem o tesouro incomparável. Ele cita aqui o comentarista nesse ponto, olha só, entendendo que como guardar bem, transliterando aqui, entendendo como guardar bem o nosso patrimônio, que é a família. Olha só, ele vai citar aqui Apocalipse 3:11, que vai falar lá, guarde a tua coroa, né? Guarde bem a tua coroa, para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está citando isso aqui, porque na verdade essa coroa em Apocalipse, ela tem um sentido de um tesouro. Certo? É como se fosse roubar a fé, roubar a esperança, roubar até mesmo a salvação, porque minando a fé e a esperança, querendo ou não, você se desvaneia, né? Você perde o sentido da salvação. Então olha só, o que ele está falando de roubar um tesouro. Aí ele está fazendo uma comparação desse tesouro com a família. Ou seja, ele está falando, guarde, como uma pessoa guardaria, como essas pessoas guardariam a fé. Como essas pessoas guardariam a esperança? Como você guarda a fé? Como você guarda a esperança? Buscando em Deus, né,
forças, buscando em Deus sabedoria, buscando em Deus direção, a mesma forma você vai guardar a sua família, buscando em Deus força, direção, sabedoria, princípios, vivendo os princípios de Deus, né? Livrando-se do tentador, né? Resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. Se achegue a Deus, ele se achegará a vós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos os inimigos da coroa, né? Temos os inimigos dos tesouros, do nosso tesouro. O mundo, a nossa carne e Satanás e seus demônios. Então nós temos um inimigo da nossa família. Temos os inimigos da nossa família, temos os inimigos da nossa fé, temos os inimigos da nossa esperança, temos os inimigos do nosso patrimônio. Nós precisamos defender o nosso patrimônio e conhecer e saber quem são os nossos inimigos. O seu inimigo não é seu esposo, o seu inimigo não é sua esposa. Certo? Seu inimigo não é seu pai, seu inimigo não é sua mãe, não é sua avó, seu tio, seu irmão. Não. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Nós precisamos entender essa questão espiritual. Se nós não tivermos discernimento espiritual, porque a gente acha que família é só um âmbito convivencional, né? É só uma convivência, um relacionamento, é só dentro de casa e tá tudo bem. Não. Nós precisamos entender que a nossa família, como nós falamos em lições anteriores, está sendo atacada constantemente pelo inimigo. Então nós precisamos ter esse entendimento, tá ok? Buscar, olha só, olha o ministério aqui, sobre a questão do ministério de restaurar altar, certo? Buscar novamente a restaurar o altar da espiritualidade, o altar da comunhão, para que a gente possa ter discernimento espiritual. Para que a gente possa abrir o nosso entendimento, Deus possa abrir o nosso entendimento, abrir nossa visão para conseguirmos visualizarmos as estratégias dos céus para nós podermos trabalhar na nossa família, para proteger o nosso patrimônio, tá ok? O nosso patrimônio que o próprio Deus nos deu, o próprio Senhor nos outorgou, tá ok? 2.3, a indispensável solidez do patrimônio, ou seja, é indispensável que a nossa família seja sólida, seja firme, seja constante. Falamos sobre constância na última lição. E olha só, ele fala sobre questão ele vai falar aqui um trecho que eu vou pegar, olha só. Como a mesa posta, né, onde os componentes da família fazem as refeições, o quarto onde os membros da família têm um sono restaurado, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem seus papéis e a assistência recíproca, né, onde uns têm responsabilidade para com os outros. Ou seja, isso aqui traz solidez. Isso traz solidez para a família. Respeitar as autoridades dentro de casa, esposo, os filhos respeitarem os pais respeitarem os filhos. Em si, o amor está predominado, o respeito, né, os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar isso, irmãos. Nós queremos uma família sólida, uma família capaz de vencer dificuldades. Uma família capaz de vencer as artimanhas do inimigo, uma família capaz de batalhar batalhas espirituais. Se você acha que a sua família não está batalhando batalhas espirituais, você está errado. Sua família está vivenciando batalhas espirituais todos os momentos, a todos os instantes. A sua família está está vivendo um degladeio da batalha espiritual. E nós precisamos nos estruturar para que a gente possa ter uma família sólida em Cristo. Só há solidez em Cristo Jesus. Só há pessoas estruturadas, famílias estruturadas na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Tá ok? Finalizando nosso tópico 2, indo para o nosso tópico 3. Tá bom? Os irmãos estão percebendo aí, né? Nós estamos comentando aqui. A lição ela é bem rotativa. As pessoas que estão acompanhando a lição, ela é bem rotativa. Ela sempre vai puxando alguns temas, algumas coisas. Ela vai se aprofundando ao longo do tempo. Essa lição está magnífica, irmão. Essa lição está harmoniosa. Tá ok? Olha só, o tópico 3. A consciência de proteger a família. Nós vamos analisar duas coisas. Consciência e proteção. Ó, o primeiro parágrafo aqui do tópico 3, ele vai dizer o seguinte, da introdução. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, né, um fórum particular, interior de julgamento do certo, errado, justo, injusto, verdadeiro e falso. Ou seja, o que é consciência? A consciência nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro. Certo? Nós entendemos o que é justo e o que é injusto.
A consciência, ela trabalha em nós. A consciência, ela tem em nós. Então, ou seja, não adianta uma pessoa achar que o que ela está fazendo com a sua família de ruim, ela não está sabendo que é ruim, ela sabe que é ruim. Entendeu? A sua consciência condena, a sua consciência julga. Porém, são pessoas que elas vão negligenciando a própria consciência. E além da consciência, o Espírito Santo também nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender essas questões. A consciência, ela sempre estará com você, certo? A consciência, seja algo bom ou seja algo ruim. Já percebeu quando você faz algo bom é prazeroso, mas quando você faz algo ruim você fica incomodado? A mesma coisa, nós precisamos entender que a nossa família, ela precisa ter consciência de proteção. Uma pessoa sabe quando ela está protegendo e não está protegendo sua família. Uma pessoa sabe, um pai, uma mãe, sabe quando estão fazendo o melhor para o filho e quando não estão fazendo o melhor para o filho. Um pai, uma mãe sabe o que estão fazendo de certo e o que estão fazendo de errado. E vice-versa, os filhos também sabem o que estão fazendo contra os seus pais, de bom ou de ruim. Nós temos uma consciência. Agora, nós precisamos ter uma definição do que é proteção. Proteção é alguém que protege o que considera-se valioso. Tá ok? Se a sua família você considera ela valiosa, você protege ela a qualquer custo. Tá bom? Você protege ela a qualquer custo. A sua consciência justa, verdadeira e certa, correta, ela vai te encaminhar a uma proteção sólida, a uma proteção mais forte. Você vai querer proteger a qualquer custo a sua família, entendeu? Assim como Deus protegeu, né, e quer proteger a sua criação, né, que ele trouxe seu Filho amado Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Ele poderia dar um reset no mundo, poderia ou não poderia? Ele poderia, né, acabar com toda a raça humana se nós não fôssemos pessoas a qual ele queria salvar, ele queria se relacionar. Então ele enviou seu Filho amado Jesus. Tá ok? Então nós precisamos ter esse entendimento. Isso aqui é uma introdução do tópico 3. Vamos entrar nos subtópicos aqui do tópico 3. 3.1. Precisamos restaurar nossa consciência. Ou seja, precisamos voltar a ter esse julgamento de certo e errado. Se é justo, se é injusto, se é verdadeiro, se é falso. Precisamos ter essa consciência. Restaurar a nossa consciência. Olha só, o primeiro parágrafo que o comentarista ele vai deixar para nós. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que com o andar da carruagem deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Então, ou seja, com o mundo, os padrões que o mundo tem, aí nós podemos aplicar até mesmo Romanos 12:2, né? Não conformeis com este mundo, mas renovai-vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, uma pessoa, para que ela possa ser transformada a sua consciência, ela precisa ser confrontada. Ela precisa dizer para ela, olha, você está errado. Quem vai dizer para você que você está errado? Sua consciência, em primeiro lugar, é sua consciência. Né? A sua mente, certo? O Espírito Santo trabalhando em você. Fala assim, olha, você fez errado. Olha, você precisa pedir perdão, precisa liberar perdão. Olha, você precisa voltar atrás. Olha, você precisa retratar. Isso acontece, isso tem que acontecer dentro da família. Porque senão, meus irmãos, nossa família ela não vai crescer, ela não vai estar sólida. Precisamos restaurar nossa consciência. Tá ok? Olha só, muitos casais, muitos maridos, muitas esposas, né, muitos filhos precisam restaurar sua consciência no quesito familiar. Tá ok? Então vamos lá. Tem 3.2. Instruções bíblicas para preservar a família. Aqui nós temos muitas instruções. Aqui ele fala assim, ó, para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que ele está lá em Salmo 128, ele deixa aqui inúmeras recomendações. Olha só, para o homem, um homem que teme a quem? Ao Senhor. Não é temer a qualquer pessoa ou qualquer ser, é ao Senhor. E ele anda aonde? Em qual caminho? No caminho do Senhor. Entendeu? Então, para o homem é temer e andar. Não basta só temer ou não basta só andar. Tem que ser os dois, né? Como se fosse a perna esquerda e a direita. Nós temos que ter, de fato, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como dizem Provérbios, né? E andar nos caminhos do Senhor, porque são os caminhos do Senhor que tem vida, tem verdade. Eu sou o caminho, verdade e vida. No caminho tem verdade e tem vida. Tá ok? Então nós precisamos entender isso.
certo? Olha só, ele vai dizer aqui também, ó, para a mulher virtuosa, ela cuida da casa e dos seus. Ele vai citar aqui Provérbios 31, do 10 ao 31, que vai falar sobre a mulher virtuosa, né, uma mulher sábia, cheia de sabedoria, uma mulher a qual Deus instituiu, agrada ao Senhor e ao seu lar. Ela cuida da sua casa, ela administra a sua casa e ela cuida dos seus, do seu esposo, dos seus filhos. Isso é uma mulher sábia, uma mulher que ela tem consideração pela sua família, tá ok? Vamos lá. Para os filhos, tem para os filhos, tem para os pais, olha só, para os pais, criar e ensinar, tá ok? Criar e ensinar. O sustento, a criação não é somente o alimento, mas é os princípios que nós transmitimos, os sentimentos que nós transmitimos. O ensinar é ensinar o caminho do Senhor, quem é o Senhor, que nós precisamos nos render a Jesus Cristo, olhar para a obra da sua salvação, da sua cruz, né? Nós precisamos mostrar isso aos nossos filhos. Para os filhos, obedecer e honrar. Ou seja, está lá em Efésios 6, 1, 3, né? 1 ao 3. Efésios vai falar sobre obedecer e honrar. Esse é um mandamento com promessas, né? Então, olha só, obedecer e honrar para os filhos. Esse é o nosso tópico 3.2. São instruções básicas para preservar a família. Seja para o marido, seja para a esposa, seja para os pais, seja para os filhos, para todas as camadas dentro de casa. Certo? Beleza? Então nós precisamos nos apegar aqui. Temos vários textos aqui, né? Temos vários textos. Você que ainda não adquiriu essa revista da Betel, adquira, tá o máximo, tá maravilhosa, né? Procura também uma Assembleia de Deus Madureira mais próxima aí da sua casa. Participe da Escola Bíblica Dominical, tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha só, para nós finalizarmos o 3.3 aqui, cuidar da família é um privilégio, é uma honra, né? Para cada um de nós. O Senhor nos deu essa honra. O Senhor nos deu a família. Entenda, a sua família foi o Senhor quem te deu. A sua casa, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, é o Senhor quem te deu, é um privilégio. Ele falou, é como se ele dissesse assim, olha, eu estou entregando em tuas mãos e eu estou confiando a você o cuidado da sua família. Só que no dia, quando eu voltar, eu vou requerer o cuidado que você teve com ela. Coríntios vai dizer que tudo que nós fizemos de bom ou ruim será prestado contas, lá em 1 Coríntios capítulo 5. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos de bom ou ruim será prestado conta. Se Deus te confiou uma família, mulher e homem, marido e mulher, né? Cuide dessa família, porque o Senhor ele vai prestar conta da sua família, da nossa família, tá ok? Então olha só, nós somos mordomos da nossa família. Aqui ele vai nos considerar como mordomos. Ele vai falar, é necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. Ele até cita 1 Coríntios 4, versículo 2. O que é um mordomo? Um servo. Alguém que está ali para servir, certo? Alguém que tem... Imagina se você está numa festa, fazendo uma comparação aqui bem básica para nós finalizarmos. Imagina você está numa festa de casamento, uma festa de aniversário, e passa, né, um garçom, né? Vamos transliterar a palavra mordomo, que é um pouco mais aprimorada do que o garçom. O mordomo passa o mordomo lá, o garçom, com a bandeja vazia, né? E você querendo comer algo, beber algo, né? Como você vai ficar com esse garçom? Mas cadê a comida e cadê a bebida, né? Parecendo a boda de Caná, né? Imagina se fala que se acaba, né? Agora, como que é essa comparação? Onde você quer chegar? Nós somos mordomos da nossa casa. Nós temos que buscar no reino de Deus, no mundo espiritual, estarmos cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, para que a gente possa servir a nossa família. A gente não pode servir a nossa família sem nada na bandeja. Tá entendendo isso? Anderson, eu tô sem, né, eu tô precisando buscar, busque, meu amigo, porque você não consegue servir a sua família com a bandeja vazia. Nós não conseguimos servir a nossa família com a bandeja vazia, tá ok? Então nós somos mordomos da nossa casa. Nós servimos, nosso primeiro ministério e o nosso maior patrimônio é a nossa família, tá ok? Olha só, Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te proteja e abençoe sua casa poderosamente.